Então, vamos ter agora a apresentação de Davi Souza, né? Davi Souza vai estar falando sobre desenvolvimento de tecnologias embarcadas em uma vestimenta espacial, né? Esse trabalho, então, ele tem autoria também de Luiz Guilherme da Silva, Pedro Valentim, Cassiano Pereira e eu, professor Júlio Rezende. Então, Davi, quando você quiser, você pode dar início aí à sua apresentação. Davi é estudante de Engenharia Elétrica da UFRN. Ok, professor Júlio, obrigado pela introdução, né? Agradeço a oportunidade de estar participando desse evento. É muito prestigiante, assim, muito legal estar vendo pessoas, a Agência Espacial Brasileira aqui conosco, o senador, né, a reitora. É muito legal, assim, estar vendo esse engajamento, né? Eu, como pesquisador, está sendo uma oportunidade única para mim e está podendo apresentar um pouco do que a gente vem trabalhando no Habitat Marte. Como o professor Júlio falou, sou estudante de Engenharia Elétrica e também sou pesquisador regular aí da Estação Análoga, Habitat Marte. Estou trabalhando junto com o professor Júlio há mais de um ano, quase 2, e vou estar apresentando hoje, agora especificamente, sobre o resultado de uma das missões que a gente vem realizando, né? O professor Júlio introduziu um pouco a ideia das missões virtuais e durante essas missões a gente vem falando sobre diversos temas aplicados à pesquisa que a gente vem realizando no Habitat Marte e possíveis temas que possam vir ser úteis para futuras pesquisas, né? E um deles são as tecnologias embarcadas, que posso dizer que é o meu background acadêmico, né? E a gente, dessa forma, a gente está destinando isso para uma vestimenta espacial análoga, né? Que seria a vestimenta do Habitat Marte. O professor Júlio falou, esse trabalho foi desenvolvido por mim, por ele também, os membros da missão, o Luiz Guilherme, o Pedro Valentim e o Cassiano, né? E trazendo as considerações iniciais, como eu falei, isso foi resultado da missão 55, voltada para o estudo dos trajes espaciais, né? A ideia dessa missão foi a proposta de estarem sendo apresentados alguns direcionamentos para essa proposta de um segundo modelo do traje espacial que a gente vem utilizando nas missões análogas do Habitat Marte. E a ideia, posso dizer, geral, abrangendo assim, os trajes, né, como um todo, seria, a gente pode estar falando aqui de 4 perspectivas de um traje espacial, né, que é a parte do capacete, a roupa em si, né, o dorso, o torso, né, e também os equipamentos e sistemas de suporte à vida, né? Então, essa apresentação ela vai estar focando nesses equipamentos, nesses sistemas, né? E vou estar apresentando com mais detalhes ao longo da apresentação. A ideia desses sistemas, eu posso dizer do traje como um todo, é aumentar a confiabilidade e a segurança, a proteção dos astronautas, né? Manter eles vivos em caminhadas espaciais e possíveis situações de emergência no espaço, né? Bom, aqui como vocês podem ver, algumas imagens de atividades extraveiculares que a gente vem realizando durante as missões no Habitat Marte, no sertão brasileiro, né, aqui no Nordeste. Vocês podem ver a paisagem, a gente tem uma paisagem aqui, a Caatinga, né, estamos localizados na Caatinga, semiárido brasileiro. E o interessante de destacar isso, né, que assim como a maioria das atividades extraveiculares que eu acredito que vão ser realizadas futuramente em Marte, né, vão ser muito voltadas para a exploração do local, né? Então, isso daí a gente vem realizando de forma bem concreta, pode-se dizer, né? A gente vem explorando regiões próximas ali do Habitat Marte, como vocês podem ver em uma das imagens, a gente, numa região próxima lá, que parece uma caverna, né? E isso mostra, assim, a ideia da exploração como um todo e o traje ali presente nisso, né? O traje é vital, seria o fator vital nessa exploração espacial, né? E também trago aí a imagem o professor Júlio falou do solo simulado, isso daí foi a visita ao Pico do Cabugi, que é um vulcão extinto, né, aqui no Rio Grande do Norte, e que essa foi a primeira atividade que a gente foi lá, subiu no pico e fizemos a coleta de algumas amostras do basalto, para dar início às pesquisas do solo simulado, né? Esse daí foi o marco inicial, pode-se dizer, dessa pesquisa.
Bom, aí entrando na parte das tecnologias e trajes espaciais, eu listei aqui várias tecnologias que vêm sendo abordadas pela NASA e outras agências espaciais. E o foco dessas tecnologias é a proteção, como eu falei, além da mobilidade e ergonomia dos trajes, como a gente está lidando com a atividade de exploração, então a mobilidade, às vezes também o manuseio de ferramentas, isso daí é muito útil, o traje permite isso, tanto que atualmente aí a NASA apresentou um novo modelo de traje para as missões Artemis e ele conta com um mecanismo de mobilidade, posso dizer, extraordinário, né? Bem avançado, que permite que os astronautas realizem movimentos, assim, pelo que eu vi até de estar rotacionando o braço todinho, assim, né? Isso é muito legal, assim, comparando com o que foi trago nas missões Apollo, né? E outros sistemas, né? Como eu falei, sistema de advertência e cuidado controlado por computador, né? Essa ideia que seria esse traje ele vai estar ligado à central de comando, né? O Mission Control. No caso da Lua, seria aqui na Terra. Acredito que no caso em Marte seria o próprio habitat, né? Tá realizando como seria instantâneo, né? Um sistema de controle instantâneo para estar sendo realizado monitoramento durante as atividades extraveiculares, fora da estação. Sistemas de redundância, isso é muito necessário quando a gente está tratando de equipamentos vitais para a sobrevivência do astronauta, né? Então, caso tenha alguma falha durante a atividade extraveicular, é bom que se tenha um sistema de redundância para permitir que, assim, pelo menos o astronauta consiga retornar ao habitat de forma rápida e que ele não sofra nenhuma, né, não aconteça nada de ruim a ele. Também evitar contaminações microbiológicas e poeira cósmica, né? Porque a gente já tem uma ideia assim da poeira de Marte, né, e da Lua também, que isso, mesmo a gente voltando, os astronautas voltando para o habitat, essa poeira, se ela for inspirada, né, se chegar aos nossos pulmões, ela pode ser bastante prejudicial. E eu trago as outras tecnologias, a unidade de comunicação remota, o módulo de display controle, que eu vou estar abordando também com mais detalhes, a conexão com aplicativo e software, que é também um tema que vai ser trago aí pelo Pedro, né, acredito que nas próximas apresentações, em uma das próximas apresentações, que também é um resultado dessa missão. Monitoramento dos sinais vitais, como eu falei, né, isso daí também traz a ideia dos sistemas de redundância, para ver como é que está a saúde do astronauta, aspectos vitais, né? E não só durante as atividades extraveiculares, mas eu vou estar apresentando também até mesmo dentro da estação, né? Isso seriam os trajes assim mais básicos também para estar realizando esse monitoramento, isso é muito necessário. E a indicação de status e controle desses Life Support Systems, né? Sistemas de apoio à vida. Então, durante as caminhadas espaciais, é interessante que os astronautas eles tenham ideia ali do que é que está funcionando, do que é que parou de funcionar, né? Como é que estão os equipamentos, bateria, nível de oxigênio, né? Então, tudo isso precisa estar sendo bem indicado. Eu trago aqui algumas tecnologias já utilizadas, essa da missão Apollo, dessa unidade de controle remoto, né? Como vocês podem ver aí, começou com algo bem, posso dizer assim, robusto, né? Mas que na época era uma tecnologia bastante avançada, né? E ela está conectada ao sistema, ela estava conectada ao sistema de suporte à vida portátil, né? Então, o controle, ela fazia o controle da parte do oxigênio no traje, né? Então, ela é responsável por estar não só monitorando, mas também controlando os níveis de oxigênio e outros recursos durante a atividade extraveicular, né? Então, ela tinha a capacidade de monitorar esse sistema de suporte à vida, né, e ajustar os controles do PLSS. Também aí essas funcionalidades dessa RCU, né, dessa unidade de controle remoto. Tem o interruptor do ventilador do traje. É importante salientar também a parte do resfriamento do traje, né, que é uma ideia assim do que a gente vai querer trazer para o Habitat Marte, está trazendo já para o traje do Habitat Marte. Os indicadores de status, o warning flags, quantidade de oxigênio e o seletor de modo de comunicação, né? Então, só para vocês terem a ideia aí do esquemática
dessa tecnologia, desse sistema, né? E algumas funções aí que ele está coletando, os indicadores, né? Bom, dando prosseguimento a esse avanço tecnológico, à medida que a gente vem tendo um avanço de eletrônica, de sistemas eletrônicos, sistemas embarcados, né? Aí a NASA chega com uma nova proposta, né? Desse sistema de controle, né? E vem com esse módulo de display e controle, né? Então, como vocês podem ver, já é bem mais avançado, já apresenta aí, posso mostrar assim, acho que é importante estar citando isso, a questão do display, né? E é bem interessante na parte da mobilidade, né? Da ergonomia da coisa. Os astronautas, durante as atividades extraveiculares, como isso ficava ajustado no peito do astronauta, ele fazia esse monitoramento através de um espelho, né? Ele colocava um espelho ali na frente dele, conseguia visualizar esses status, né? Ele conseguia estar manuseando esse equipamento. Então, já entra um pouco a ideia da mobilidade, manuseio das ferramentas, né? Que eu acredito que a cada versão desses trajes, ela vem sendo melhorada, né? Então, só para vocês terem uma ideia aí desse sistema, né? As chaves, a parte dos indicadores, o display, que eu posso dizer que seria um grande avanço nessa época aí. E aí válvulas de controle, indicação de LEDs e por aí vai. Bom, trazendo agora numa perspectiva mais atual, né? Como eu falei, esse avanço tecnológico vem se tornando cada vez mais tangível, né? E eu acho que posso dizer que presente na área espacial, né? Eu acho que o espaço é a maior potência de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico e inovação, né? E eu trago aí o AstroSkin, né, que é uma tecnologia desenvolvida pela Agência Espacial Canadense, né, para o biomonitoramento dos astronautas. Como eu falei, não só nas caminhadas espaciais, né, nas atividades extraveiculares, mas até dentro da estação do habitat, futuramente, acaba sendo útil, né, para estar realizando esse monitoramento dos sinais vitais dos astronautas. Então, com algumas características, né? Tem um software personalizado que vai hospedar os dados e também fazer relatórios utilizando inteligência artificial, detectar condições cardíacas, desempenho mental e físico dos astronautas. Eu acredito que durante essa pandemia, a ideia do desempenho mental, né, o bem-estar mental, é algo que vem sendo bastante discutido e a ideia do espaço, né, isso é muito necessário. Monitoramento do estresse, os estudos de efeitos da altitude, né, dos astronautas estarem em um ambiente de microgravidades. Aqui, vale salientar que isso daqui é um sistema que está sendo aplicado na Estação Internacional Espacial, então ele faz pesquisas específicas lá nesse ambiente, né, e a pesquisa do sono, né. Então, como vocês podem ver aí, só uma ideia aí do traje, de como funciona essa comunicação, né, que os astronautas vão estar utilizando, não só dentro do habitat, mas também como um outro traje, assim, abaixo quando eles estão realizando as atividades extraveiculares. Como eu disse, ser aplicado lá na Estação Internacional Espacial e tem a comunicação com a Terra, né, com o Mission Control. Então, ele mostra também alguns usos futuros, né, para a parte médica. Eu vou estar citando aí uma ideia de aplicação na área médica, esportes, né, comunidades remotas, né, locais extremos aí que o acesso acaba sendo dificultado, e também na questão de operacionalização em ambientes, né, a gente está tendo esse monitoramento de sinais vitais em alguma atividade mais arriscada, coisa do tipo. Como eu falei, né, um traje que vai estar sendo utilizado, está sendo experimentado na Estação Internacional Espacial, né, algumas especificações aí, como vocês podem ver, de bateria, autonomia do sistema, 48 horas, né, então isso conseguiria abranger tranquilamente uma atividade extraveicular. Algumas especificações técnicas, como vocês podem ver, a plataforma de monitoramento, né, além de poder ser controlada por computador, tablet, tem o aplicativo aí, a aplicação de celular, né? Então, vocês podem ver aí só uma ideia do que é mostrado, né? Apresentado e monitorado com esse traje. Bom,
Trazendo também a parte da aplicação médica, né, desses avanços em trajes espaciais, eu trago também o traje antigravidade, né, o HAS-2, que ele é um upgrade do traje Regent, né, então, como vocês podem ver aí, a evolução desses trajes espaciais até chegar à sua aplicação lá no espaço, né. E, sim, como eu falei, né, à medida que vai tendo uma disponibilidade tecnológica de eletrônica, de materiais, né, a gente, é possível que essas agências espaciais, quando eu digo a gente, nós pesquisadores, futuros engenheiros, né, a gente também está buscando essas melhorias, e eu acho que isso é um forte do Habitat Marte. O professor Júlio, ele não se contenta com o que por exemplo, ele não para com o que a gente já tem, né, o módulo ali, o módulo inicial, a ideia realmente é a gente estar inovando, é o forte do professor Júlio traz muito isso, né, a parte da inovação. Então, quando eu digo que ele não se contenta, é com isso, assim, a gente não para no tempo, né? A gente tem que estar sempre inovando, né? Então, como vocês podem ver aí, esse avanço nos trajes é a ideia do que a gente está trazendo para o traje do Habitat Marte. Então, lidar com problemas de alongamento de coluna, esse traje em especial, e enfraquecimento dos ossos e músculos, né? Além de um relógio, um monitoramento da saúde e comunicação, né? Então, como eu falei, acaba saindo da ideia do espelhinho ali, que vai estar monitorando no peitoral, né? E já para um relógio, né? Os smartwatches, que a gente já é bem comum no nosso dia a dia. E aplicações para a Terra, né? Essas tecnologias, esse traje Regent, ele acabou se tornando uma solução para o apoio médico e o monitoramento de estado de saúde, né? De pacientes em reabilitação. Então, isso mostra, assim, uma aplicação de spin-off, né? Uma tecnologia que foi desenvolvida para o espaço e está sendo utilizada aqui na Terra. E eu posso citar o traje do Habitat Marte como uma possível solução aí para, como a gente está localizado no ambiente, eu apresentei, né? No sertão, um ambiente com altas temperaturas, a ideia do traje é estar fornecendo um resfriamento, um sistema de resfriamento, que eu vou estar falando com mais detalhes. Então, ele vai estar permitindo que, por exemplo, em atividades mesmo, no semiárido brasileiro, no sertão aí, empresas que estarem realizando essas atividades em locais mais quentes, né? Esse traje pode ser uma possível solução para isso, né? Bom, trazendo a aplicação para o Habitat Marte, né? Como eu falei, a ideia dos sistemas embarcados, né? A ideia desse traje vai ser utilizar a tecnologia Arduino para a parte de display, monitoramento e controle, mas também comunicação, a comunicação remota, né? E também permite o sensoriamento durante as atividades de exploração. Então, a ideia é que se tenha uma base de apoio que vai estar realizando monitoramento, mas que também os astronautas ali, em loco, né? Durante a atividade extraveicular, eles possam também estar analisando, monitorando os parâmetros vitais dele mesmo, né? E a ideia também é até da própria equipe, né? Não só dele, mas da equipe. Então, eu trago aí um diagrama, né? Mostrando como uma ideia do que a gente vai estar aplicando nesse novo traje, né? Do Habitat Marte. A parte de cima, né? Eu trago aí o Space Suite, mostra como seria algumas coisas que estariam embarcadas nesse sistema. Então, a bomba d'água para fazer a circulação de água do sistema de resfriamento, as ventoinhas também, sensor de temperatura, batimento cardíaco, indicador de nível de bateria, né? Tudo que eu já vim apresentando, e o cérebro da coisa, né? O Arduino. Esse Arduino, ele vai estar sendo conectado a uma unidade de comunicação, que é esse módulo NRF, e ele vai estar realizando a comunicação com outro módulo, né? A ideia é que o interessante desses módulos é que ele consegue se conectar com 6 unidades ao mesmo tempo. Então, é mais ou menos uma ideia de quantidade de membros que a gente tem numa missão análoga lá do Habitat Marte. E só para vocês terem uma ideia, assim, a utilização de antena aumenta o range, né, de 100 metros para 1.000 metros, né? Então, a gente vai conseguir realizar as atividades mais... está chegando a localidades mais... um pouco mais distantes do habitat, né, dessa parte de monitoramento. E isso daí vai estar conectado, como eu disse, na central de controle, vai ter um Arduino também conectado com o servidor de internet, e esse servidor, ele é uma plataforma aberta, o Blink,
que permite, é um aplicativo que permite o monitoramento, aí, a conexão com o Arduino para fazer o monitoramento, né? Então, vocês podem ver aí um diagrama bem básico do que a gente está querendo implementar, né? E que é muito útil, assim, acaba integrando a parte da comunicação e a parte do monitoramento também, né? E trazendo o sistema de resfriamento, né? Só para vocês terem uma ideia do sistema de resfriamento do traje Apollo, na imagem da esquerda é só uma ideia básica, né, de como funciona. Vocês podem ver, tem tubulações ao redor do traje, aí tem uma bomba fazendo essa circulação de água e um sistema de resfriamento, né. E já na imagem à direita, vocês já podem ver o sistema bem mais complexo, a ideia da coisa, né, seria aquele PLSS, né, que também vai estar fazendo a parte da oxigenação, então já é mais o sistema completo, né. E a gente veio com essa solução, né? Um dos pesquisadores aqui da missão chegou com essa solução, essa ideia de protótipo, né? De como seria feito esse sistema de resfriamento, né? Que é o Cassiano, que ele é o cara, assim, bem hands-on mesmo, né? Bota a mão na massa e, assim, traz essas soluções, assim, esses modelos de como a gente poderia estar implementando, né? Esses sistemas, como seria... quais as possíveis soluções, e ele traz aí esse módulozinho que vai estar fazendo a automação, o controle automático, né, vai estar se comunicando com o Arduino, vai estar fazendo o controle automático da temperatura do traje, né. Então, esse traje vai estar sendo monitorado por esse sistema e vai estar conectado a um sistema de resfriamento, né, que vai acionar uma bomba. A ideia é que tenha uma pastilha de Peltier que vai estar... Ela é um dispositivo responsável por fazer vai estar resfriando essa água, né, que vai estar passando ao redor do traje durante essas missões, né? Então, vai estar aumentando bastante o conforto térmico em relação às atividades extraveiculares que a gente vai estar desenvolvendo. Então é isso, essas são minhas referências. Agradeço pela atenção de vocês. Me coloco à disposição. Tiverem curiosidades ou até mesmo interesse em estar participando dessa pesquisa, acredito que posso falar por mim, pelo professor Júlio, né? São todos bem-vindos e muito obrigado, né? Fico à disposição de perguntas, caso tenha tempo.